Olá! O tema de hoje fala de uma habilidade essencial para ser desenvolvida na vida: como aprender com as frustrações. Talvez esse seja um dos maiores desafios para uma grande parte das pessoas. Aprender com as frustrações não é uma tarefa fácil. É doloroso passar por isso e geralmente fazemos de tudo para evitá-las e vivemos a vida achando que as frustrações vêm de situações às vezes injustas ou que não merecemos passar por ela. Com você também é assim? Tem a sensação que quando um plano seu dá errado, quando acontece alguma decepção na relação com alguém, ou quando passa por algum adoecimento, por exemplo, é como se o mundo tivesse virado contra você? Travamos lutas dobradas, lidar com as frustrações e com as sensações que surgem delas. É muito comum fazer uma imagem de um mundo que não existe, um mundo sem dificuldades, sem frustrações. Muitos vivem à procura da sensação de que a vida só está boa quando nada de errado acontece. Uma sensação muito presente no meu dia a dia de psicóloga é que inicialmente as pessoas apresentam uma expectativa de que os problemas vão acabar com a psicoterapia. Até que depois de um tempo começam a descobrir que eles não acabam, mas o que muda é a maneira de lidar com eles. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga aqui no Espaço Viver e hoje estou aqui para falar contigo sobre como aprender com as frustrações. Sei o quanto é difícil quando a gente está vivendo uma frustração e a minha intenção aqui hoje é te ajudar a encontrar uma forma de olhar para as frustrações que seja mais tranquila, para que você possa ampliar as suas possibilidades e aumentar o seu repertório para lidar com esses momentos desafiadores. Para isso, nós vamos pensar juntos sobre o que é a frustração, por que ela é importante e como aprender com elas. Dói muito viver frustrações, ninguém quer passar por isso e dependendo da intensidade do que aconteceu, para algumas pessoas, isso pode reverberar em sofrimentos emocionais profundos que levam às vezes até o adoecimento. Talvez isso tenha a ver com a ideia de que as coisas não deveriam dar errado. Mas você já parou para pensar que um mundo sem frustrações não existe? E por incrível que pareça, preciso dizer que elas são naturais e importantes na nossa vida. Mas imagino que nesse momento, talvez fique muito difícil de compreender do que eu estou falando. Então vamos lá pensar juntos. Frustração é um sentimento que aparece quando uma expectativa não se concretiza. E isso pode estar relacionado a qualquer coisa na nossa vida, desde situações simples até mais complexas. Agora, por que elas são importantes? A frustração nos possibilita um processo de crescimento, porque somos obrigados a nos reinventar, nos adaptar, traçar uma nova rota e isso nos instiga a fazer diferente. Depois daquele impacto inicial, ela coloca a gente para pensar, amplia a nossa percepção sobre o mundo. Descobrimos caminhos que antes passavam despercebidos. É importante entender que a frustração é parte da vida e que a vida não parou por causa dos problemas, porque os problemas também são parte do viver. E para enxergar isso, é importante exercitar a aceitação das coisas que acontecem. E vamos conversar mais sobre isso no próximo tópico. Mas eu já vou deixar aqui para ti um blog do nosso site que fala justamente sobre a diferença entre aceitação e acomodação. A sensação de que a vida para é muito comum. Eu escuto com frequência as pessoas falarem de que não vem a hora de voltar à vida ao normal. Agora eu te pergunto, o que é essa vida normal? Imagino que esperar por um normal que não inclua os problemas e as frustrações, a sensação de ver a vida com tudo isso seja de que tudo está meio empacado, sabe? Empacando o tempo todo. Vamos dar uma respirada porque esse tema não é fácil. Aproveita e se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo se ele estiver trazendo um significado para ti, comenta o que estiver achando porque a gente adora essa troca. Vamos voltar e refletir. O que é a normalidade da vida, né? Essa resposta vem acompanhada de uma sensação de que, de alguma forma, fizemos um raciocínio lógico de que o normal é uma vida sem problemas, como se as frustrações não devessem existir, como se fosse um erro que precisa ser eliminado para que a vida continue. Assim, vai criando uma ideia danada de sustentar, porque vem aquela sensação de que paramos de viver quando vivemos as frustrações. Só que em cada momento da vida vivemos frustrações. Conforme vamos amadurecendo, envelhecendo, novas coisas surgem nos nossos caminhos, as responsabilidades mudam e as frustrações também mudam de características. Então, elas são inevitáveis e parte do nosso processo de viver. Precisamos aprender a continuar os nossos processos e continuar nos movimentando com a presença das frustrações também. E para isso chegamos no nosso terceiro ponto de hoje. Como aprender com elas? Primeiro, eu te convido a parar e sentir, se conectar com as sensações do seu momento. Dependendo do que te gerou a frustração, pode ser algo mais intenso e que mexe mesmo com muitas emoções.
Sentir é algo que também não nos permitimos muito, e se conectar com o que sentimos é um primeiro passo para poder compreender o que estamos vivendo. Se você está vivendo uma frustração nesse momento, o que essa experiência está querendo te dizer? Quais sentimentos te vêm? É de raiva? É de sensação de fracasso ou de injustiça? Saber os sentimentos envolvidos pode te ajudar a compreender mais o significado que esse momento tem para ti. Depois desse primeiro impacto, podemos ir nos aproximando da aceitação do que aconteceu. Perceba que a aceitação não é necessariamente concordar e achar que foi bom ter passado por aquilo, mas de que foi algo que foi vivido e que não se pode mudar. A aceitação é um segundo passo para a reorganização após a frustração, para a troca de rota. A aceitação fala de uma capacidade de deixar o movimento da vida seguir o seu rumo, não se apegando às vezes às ideias rígidas, a tentar se adaptar conforme é possível, conforme o entorno está se apresentando ao seu redor. Perceba que o tempo para aceitação vem de um processo pessoal e cada um vai precisar do seu. Pode ser um pouco assustador pensar nisso, mas geralmente é necessário repensar em novos caminhos, mudanças de planos. E quando estamos com mais abertura para aceitar o movimento da vida, olha que interessante, as frustrações até diminuem um pouco o seu impacto, porque a flexibilidade ajuda a lidar com as possíveis mudanças e saídas dos trilhos. E apesar das dificuldades que podem surgir nesse momento de novidade, surgem também grandes aprendizados e crescimento. E assim, quem sabe, compreendendo tudo isso, seja possível agregar novos significados aos problemas, aos sentimentos difíceis e também se conhecer mais. Qual a sua forma de lidar com tudo isso? Como você funciona em momentos difíceis? Quais as suas estratégias e que aprendizados vocês podem tirar disso tudo? Se conhecer também é uma forma importante para ajudar a lidar com as frustrações. E eu vou deixar aqui um link de um vídeo que te ajuda a pensar em formas de aumentar o seu autoconhecimento. Como eu disse há pouco, por muito tempo imaginamos um mundo que nunca existiu, com uma estabilidade que almejamos, mas que não combina com o que realmente conhecemos da vida. A vida tem o seu movimento e geralmente nos frustramos quando esses movimentos não batem com as nossas expectativas, sem enxergar que ao meu redor também existe um fluxo. Dói muito viver isso e é difícil, e na hora que estamos vivendo é natural esses sentimentos difíceis. A questão é que não podemos esquecer que isso também faz parte da vida e que a vida está acontecendo. E vamos combinar que a vida com um infinito de possibilidades pode ser também bem interessante. Por mais difíceis que sejam as frustrações, aumentam a nossa capacidade de novas formas da gente se reinventar. Foi um prazer estar aqui contigo e se você ficou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Um forte abraço!